Fala galera, beleza? Chegando da Arena Joinville agora para falar desse jogo, né? Uma vitória importante, uma vitória conquistada com muita dificuldade, muito mais do que se imaginava e do que o desenho do jogo mostrou, né? No início do jogo, quando o Joinville dominante, depois que abriu o placar teve chance de fazer gol. Mas vamos falar dessa vitória que é importantíssima para as pretensões do Joinville, né? Joinville precisava dessa primeira vitória em casa para dar uma elevada na moral, para conquistar a primeira vitória, para, né, somar pontos em casa, que é o mais importante, contra um adversário que, embora, na minha opinião, vá muito mais brigar para não cair do que por uma vaga na Série D, mas, né, é daqueles 6 times que vão, na teoria, concorrem contra o Joinville a uma vaga na Série D. Falar um pouco, antes de falar do jogo em si, queria falar um pouco da escalação inicial, né, do time que entrou em campo. Acho que o Fabinho Santos fez algumas mexidas novamente. Ele tirou o Diego Renan, que contra o Figueirense tinha jogado improvisado na direita. Ele tirou do time, voltou com o Lucas Mendes na direita e manteve o Marcos Vinícius. Para mim, aí já é o primeiro erro. Marcos Vinícius foi muito mal contra o Figueirense. Errando passe, não conseguindo nem dominar a bola, errando demais. Falhou no lance do gol do Figueirense, quando ele não previu que o jogador ia vir por trás dele fazer o gol. Então, uma atuação tenebrosa contra o Figueirense e ele foi premiado com a titularidade hoje. E mais uma vez, uma atuação horrível, inclusive sendo expulso. Sendo expulso de forma muito forte, muito clara e muito acertada do árbitro, porque o carrinho que ele deu foi um carrinho muito irresponsável. Ele poderia ter quebrado. Se o Baianinho está com o pé plantado no chão, ele tinha quebrado a perna do Baianinho. Então, um carrinho desmedido na lateral de campo, com o Baianinho cercado, assim, né, sozinho, ele ia dominar a bola. Tinha 3, 4 jogadores de Joinville, então totalmente descabido. Esse carrinho, uma expulsão mais do que infantil, uma expulsão boba demais, que não pode acontecer. O Joinville está indo para terceiro jogo, 4 expulsos. São muitas expulsões. Né? E dessas 4 expulsões, 2 foram bobas, ao meu ver. A do Vitor Leque contra o Marcelo Dias e hoje essa do Marcos Vinícius, né, diante da equipe do Inter de Lages. Então assim, mas falando um pouco aí sobre a escalação, também outro erro, ao meu ver, foi a saída do Lucas de Sá. Né? O Lucas de Sá, gente, tem que ser titular e não é pelo gol. Quem está acompanhando aqui, quem me acompanha lá na Sport Mania nos meus comentários, sabe que eu falo já desde o começo do campeonato. Gente, o melhor meia que a gente tem no elenco é o Lucas de Sá. É o cara da bola parada, é o cara que sabe cobrar escanteio, toda falta ele mete lá no meio da área, sempre leva perigo. E hoje não foi diferente com esse golaço. Contou com a contribuição do goleiro, que fez uma partida horrorosa, o goleiro deles, falhou no primeiro gol, falhou no segundo, mas não interessa. A visão de jogo do Lucas está no lance, foi muito interessante. Ele viu o goleiro adiantado, a lá Ronaldinho Gaúcho, né? Quem gosta de comparações aí, claro, estou exagerando, mas a lá Ronaldinho Gaúcho meteu por cima do goleiro e fez o gol. Então, assim, é um jogador que não pode ser reserva. O Muriqui. O Muriqui, até acho que ele teve uma atuação um pouco mais interessante do que vinha tendo como 9. Né? O Yuri Mamute, que é outro titular absoluto, na minha opinião, teve uma boa atuação enquanto teve gás, muito mais pela movimentação. A bola chegou muito pouco para ele, principalmente depois das expulsões, da expulsão. Mas assim, o Muriqui hoje, ao meu ver, ele é reserva. Ele é reserva, porque se for para ter um meia, se for para trazer ele para meia, para camisa 10, esse meia, camisa 10 tem que ser Lucas Issá. Maicon Silva, já venho há tempo, aliás, há muito tempo falando, que para mim, no Joinville, não jogaria com esses extremos, com os jogadores de lado. Hoje o Cachoeira teve mais uma atuação fraca, o Vitor Leque até teve uma atuação um pouco mais interessante, é um jogador com qualidade, mas também fez o gol, aí depois tentou algumas jogadas individuais, exagerou até no individualismo, mas é um jogador com qualidade. Maicon, preencheria o meio de campo. Como ele fez, como o Fabinho Santos fez, quando estava com 1 a menos, já no segundo tempo, quando ele botou o Lucas de Sá e o Varley juntos para jogar, e aí o Yuri Mamute lá na frente, o Cachoeira continuou no time e tudo mais, e só o Yali ali como volante. Depois ele acabou saindo e o Lucas de Sá recuou para jogar com o Wang. Enfim, daí já estava buscando também vitória, botou o Porto. Então, daí. Mas assim, a vitória é importante, né? Pelos 3 pontos, o resultado, para elevar a moral. Agora o Joinville sai para 2 jogos fora de casa. Mas, como eu falo, como analista eu não posso deixar de apontar
esses problemas que o Joinville teve, porque mais uma vez teve hoje que conquistar a vitória na garra, na raça, com os jogadores jogando com um a menos, exauridos, cansados, porque tiver que correr muito mais do que o seu adversário. Então assim, não dá para cometer esse tipo de erro, e o erro já começa na escalação. O Marcos Vinícius, como eu já falei, o Muriqui, para mim o Muriqui tem que jogar mais próximo do Yuri Mamute, então tira um dos pontos, e na minha opinião o Cachoeira, que não vem tendo um rendimento legal, é um jogador esforçado, é da base, como eu falo sempre, eu não gosto de queimar jogador, não quero queimar jogador, mas é o que a gente vê, ele não está entregando o que se espera dele. Eu acho que ele é um jogador ainda, falta um pouco de bagagem, hoje até deu um chute e tudo, como eu falei, teve uma boa movimentação, poderia ter feito gol, né? Na primeira jogada foi uma boa triangulação. Começou lá na direita com o Vitor Leque, o Muriqui fez o corta-luz e o Cachoeira chegou chutando. Mas assim, eu acho que e esses 2 jogos fora é um cenário interessante para fazer isso, eu preencheria o meio de campo para você ter domínio do meio de campo. Enquanto o Joinville estava com esses pontos lá e depois da expulsão, perdeu o meio de campo. E aí o Inter de Lages foi melhor na partida nesse momento. Quando ele fez as alterações e botou o Lucas Issá, o Varley, né, preencheu mais ali o meio de campo, o Joinville começou de novo, mesmo com um a menos, a dominar o jogo. Ou a não ser atacado. O Inter de Lages no segundo tempo também não é um time fraco, né? Vamos falar bem a verdade. É um time bem limitado tecnicamente. Como eu falei, vai brigar forte para não ser rebaixado. Mas e assim o Joinville conseguiu anular, mesmo com um a menos, anular. O Inter de Lages tentava só cruzamento na área, não conseguia entrar dentro da defesa do Joinville. Entende? Só que assim, como eu falo, fica de lição para os próximos jogos novamente. Que bom que venceu, a torcida gostou, né? Saiu de lá satisfeito, feliz, um gol no final é sempre importante, mas não dá para cometer esse tipo de erro, porque agora vem 2 jogos importantíssimos e 2 jogos difíceis contra um adversário direto, esse sim, diretíssimo na briga pela Série D, que é o Ercílio Luz lá. É sempre difícil, durante a semana o Avaí foi lá e perdeu, então é sempre complicado jogar lá no estádio lá em Tubarão. Então, eu acho sim, joga com um meio de campo mais forte, o Bruno Silva volta, pode ganhar. O Yali, eu acho que teve uma boa atuação, o Cadu também é uma boa opção ali pelo meio. Então, enfim, ele tem várias boas opções. Agora, um que tem que voltar a ser titular é o Lucas Issá. Né? O Lucas Issá é titular, é o cara da bola parada, é o cara que bate bem na bola, tem o passe refinado. Ele tem que ser titular, tem que ser o camisa 10 dessa equipe ali no meio de campo, né, distribuindo o jogo pro Joinville. E aí você pode botar uns jogadores mais marcadores. O Evanderson hoje não jogou. O Yali, como eu falei, teve uma boa atuação. Pode jogar ele com o Bruno Silva. São 2 jogadores. O Yali, por exemplo, é um jogador que marca forte, mas ele tem um bom passe. Né? Ele tem um passe mais refinado. Também consegue chegar na frente com qualidade. No segundo tempo tem Cadu e tudo mais. Então lá na frente, acho que mantém o Yuri Mamute. Né? Boa atuação dele também. O Vitor Leque é um jogador do drible. É um jogador para fazer o algo diferente, para, né, quebrar linhas. E eu tiraria o Cachoeira e talvez botaria o Muriqui, ou até preencheria com outro meio de campo. Quem sabe o Varley e o Lucas Issá entraram razoavelmente bem. O Varley, ele tem só um problema, que eu acho que ele enfeita demais. Né? Então, uma hora que o Joinville teve uma boa oportunidade na entrada da área, ele foi querer dar de letra. Com um a menos, jogo empatado, querer dar de letra, também está de brincadeira o Varley. Mas, é um jogador que talvez ele com o Lucas Issá ali mais adiantados, pode ser interessante. Então, assim, tem várias opções o Fabinho Santos, mas está na hora de mexer. E está na hora de parar de insistir em jogador que não está rendendo. O Diego Renan é um jogador experiente, né, multicampeão. Estava tendo atuações brilhantes nos 2 primeiros jogos? Não. Mas também não falhou, não comprometeu em nenhum momento. Aí você tira ele, que jogou improvisado, quebrou um galho para o treinador na direita, aí você dá de prêmio para obrigado por jogar improvisado, lá para você sacrificar, jogar numa posição que não é sua. Eu vou muito obrigado para você. Agora você vai para o banco para continuar o Marcos Vinícius, que não mostrou nada contra o Figueirense. Hoje, mal de novo, expulso infantilmente. Então, assim, que sirva de lição para ele botar os melhores. É simples assim, futebol muitas vezes é simples. A gente não pode complicar. E ao meu ver, é o que o Fabinho Santos tem feito. Hoje, a vitória salvou ele, hein? Salvou ele, porque lá internamente já estava um papo meio estranho. Então, assim, 3 jogos, já está pressionado desse jeito, mas é porque cada jogo ele muda e sempre mudando para mim, na minha opinião, de forma errada. Marcos Vinícius não pode ser titular, Diego Renan tem que voltar, é um jogador experiente, com qualidade. No meio, como eu falei, Lucas Issá. Ali no meio agora ele tem várias, surgiram boas opções, tem o Evanderson, se ele quiser
um meio de campo, um volante mais marcador, tem o Yali, se ele quiser um pouco mais de qualidade, tem o Bruno Silva voltando, tem o Cadu como uma boa opção também, tem o Varley, tem o Lucas Issá, o Vitor Leque também teve uma boa atuação, como eu falei, em muitos momentos acabou pecando pela individualidade, mas é bom jogador, então assim, como eu sempre falo, o time do Joinville tem um elenco bom, não é um elenco ruim, agora ele precisa botar os melhores para jogar. O Muriqui, por exemplo, pode pegar um banco, vindo do segundo tempo, reconquistar treinando, né? Então tem que melhorar muito. Sobre a zaga, eu acho que eu gostei bastante dos dois zagueiros, né? O Carlos Alexandre e o Alisson. Para mim essa é a zaga titular. São dois zagueiros altos, com imposição física e que também tem uma certa qualidade com o pé, principalmente o Alisson. Eu gostei muito, acho que no lance do gol não tiveram culpa. Como eu falei, estava desfalcado ali, o Joinville tinha acabado de perder o jogador, ainda não tinha se acertado e o Baianinho foi muito feliz de achar o Vinícius ali no meio de campo. É isso, na próxima rodada o Joinville enfrenta o Ercílio Luz lá em Tubarão, depois no final de semana sai para jogar com o Brusque, creio eu que lá no Pântano das Avenidas, que é aquele estádio lá onde o Camboriú mandava os seus jogos no ano passado, e o Brusque está reformando o Augusto Bauer para a Série B, então está mandando seus jogos lá, hoje jogou lá, o Barra também joga, e ontem no jogo contra o Figueirense, quem assistiu viu que estava um pântano, claro, muita chuva, aí dois times jogando, é complicado, a gente entende, o gramado já não era um daqueles melhores, então a gente espera que até final de semana, se tiver um sol aí, o gramado esteja em melhores condições para ter uma prática de futebol lá mais interessante para o Joinville, né? Destacar Joinville contra o Ercílio, um jogo difícil, um jogo complicado, por isso que eu acho que está na hora de mudar esse esquema, botar um meio de campo mais forte, mais pegador, mais marcador, e que quando tiver a bola no pé sirva o Yuri Mamute, sirva o Vitor Leque em condições de criar jogadas para fazer o gol, e depois sai para jogar com o Brusque, mas aí é outra história, a gente conversa num outro vídeo. Jogo importante, jogo difícil, claro, você vai acompanhar lá comigo na Esporte Mania, a gente vai estar lá fazendo a cobertura desse jogão. O jogo é na quinta-feira, não na quarta, né? O jogo tem aí o Fabinho Santos vai ter quase uma semana inteira para preparar a sua equipe, né? Visando esse jogo, acho que tem boas reflexões que ele pode tirar desse time, mas como eu falo, tem que ser sempre os melhores. Quem está jogando bem tem que entrar. O Bernardo, lateral direito, estreou hoje, poderia ter estreado contra o Figueirense, quando ele improvisou, essas improvisações que eu não entendo. Hoje ele botou o Danilo, que é meia, como um lateral esquerdo, com o Diego Renan no banco. O Danilo foi bem, ok. Mas você ter um Diego Renan no banco e você não botar, a não ser que o jogador estivesse sentindo alguma coisa. Mas aí faz que nem o Evanderson, nem vai, nem seja relacionado. Se está no banco é porque tem que entrar, tá em condições de entrar. E aí ele não botou, sabe? Acho que assim ele meio que mina também o seu elenco, porque quando você pega um jogador tarimbado, experiente como o Diego Renan, e você nem bota ele no jogo improvisando um outro jogador, é meio complicado. Acho que tem que cuidar um pouco com isso também. Todos os 3 jogos teve improvisações, não gosto disso. E se você não tiver jogador na posição, aí você pode até fazer. Agora, você tendo jogador no banco para botar e você improvisa um outro, é meio complicado, mas enfim, são reflexões que o Fabinho Santos vai ter que fazer. Eu acho que hoje não foi uma atuação boa, né? Apesar de estar ali nos primeiros 10 minutos muito bem, depois deu uma caída, fez o gol, e aí teve a questão da expulsão, tomou tudo. Claro, a expulsão sempre complica, acho que é outra coisa que tem que ser conversado lá dentro. Muito cartão, muito chegada atrasada, muita falta boba, e hoje, essa entrada foi realmente muito complicado. Tem que trabalhar isso também, para parar de tomar tanto cartão, porque daqui a pouco começa a pendurar jogador e desfalcar, além, claro, das expulsões. Beleza? Quinta-feira, então, a gente volta com mais uma análise, falando desse jogo entre Joinville e Ercílio Luz. Esperamos que com um resultado aí positivo para o nosso tricolor, para o nosso Jack. Valeu? E aí, o que você achou da vitória do Jack hoje? Né? O que você achou aí da escalação, de tudo? Comenta aí, manda um comentário aí, diga o que você achou sobre hoje a partida entre Joinville e Inter de Lages. Não esquece de comentar, de curtir, de compartilhar aí também esse vídeo. E se você está chegando agora, não é inscrito, peço que humildemente que você se inscreva aí no canal. Estou querendo chegar aí a 50 inscritos no mínimo para poder começar a fazer live. A minha ideia é fazer live para a gente daí trocar ideia, a gente ficar aqui batendo papo, trocando ideia. Fica mais dinâmico, eu gosto de conversar, porque também não sou o dono da verdade, né? Então você que está aí, tiver a sua opinião aí, bota aí nos comentários, vamos bater um papo, vamos debater aí sobre essa vitória. Ufa, grande vitória, no sufoco, na raça, na emoção, mas que bom que venceu, e agora é trabalhar
para evoluir essa equipe aí em busca da vaga na Série D. Valeu, grande abraço e até a próxima.